Os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo. Acha que é coisa do passado? Se você acha que Deus fez alguma coisa no passado e que Ele não pode fazer mais, ou não é poderoso fazer mais, você está dizendo que Deus mudou. Qualquer pessoa que você ouvir na internet, onde você for que você tem informações, se você achar que Deus, o que Deus fez, que Ele não faz mais, não pode fazer mais, porque o homem acha que não pode, ou quer encaixotar Deus numa caixinha do jeito que eu acho que é, tem que ser desse jeito, politicamente correto, todo mundo bonitinho, certinho. Então você está achando que Deus mudou, aí você está em contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que não há variação de mudança em Deus. Deus sempre foi, sempre é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Amém ou não amém? Que quer relacionamento com o homem. Que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Você acha que Deus também só serve ou só quer nos curar? Nos dá prosperidade, fazer que nós estejamos bem aqui nessa terra, que sejamos reconhecidos. Não, isso Deus abençoa. Mas Deus quer um relacionamento e quer uma igreja viva, uma igreja que representa Ele, o corpo de Cristo que representa Ele, mesmo com defeitos, mesmo com fraquezas, mas honra o nome do Senhor. Não envergonha do nome do Senhor de ser igreja, seja onde for, em casa, no trabalho, na rua. Está sempre crendo no Senhor, sempre orando pelas pessoas, sempre desejando o melhor, desejando aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus, e não só querendo Deus para resolver problemas, mas querendo ter um relacionamento com o Senhor, mesmo que a reputação não é considerada boa pelos outros, é chamado de ladrão, de doido, de louco, mas está firme na missão, nas promessas, naquilo que Deus tem para nós. Posso ouvir uma glória a Deus? E quem faz isso é quem tem um relacionamento com Deus, que tem o Espírito Santo, que crê, continua crendo. Números 11, 24, a palavra de Deus diz assim: Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. É 72, 70 é uma expressão. 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram. Posso ouvir um glória a Deus? Mas depois nunca mais tornaram a fazer, ou continuaram a fazer. Entretanto, 2 homens, era 70 ali e 72, porque tinha 2 homens que não foi ali no lugar que eles estavam. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então certo jovem, Josué, correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Aliás, o jovem. Aí Josué, filho de Num, desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Não deixa Deus fazer o que Ele quer. Não deixa Deus derramar do mesmo Espírito lá nos 2 que não estão aqui agora. Mas eles eram escolhidos. Eles estavam na lista de autoridade. E essa lista de autoridade era homens tementes a Deus, que obedeciam a Deus e que eram líderes. Moisés fez uma lista e viu que esses homens eram idôneos, aptos
porque temia a Deus, não vivia de qualquer maneira, não vivia na bagaceira, não vivia difamando, não vivia entre os escarnecedores, mas serviam a Deus. Eram homens que temiam a Deus e procurava fazer o melhor para Deus, lá no meio do povo de Israel. Só que nessa hora ele certamente estava fazendo alguma coisa no acampamento e não foi ali na reunião. Mas quando Deus desceu na nuvem, olha o que Deus fala, para você entender. Deus desceu e falou, e tirou do Espírito, com E maiúsculo. O Espírito não é o Espírito de Moisés, mas é o Espírito de Deus que estava sobre Moisés. Você entende isso? Porque o Espírito de Deus não é de ninguém, ele é de Deus, só que ele vem para tomar conta da nossa vida e nos guiar, e nos fortalecer, e nos preparar para que nós façamos a missão que Deus tem na nossa vida e através da nossa vida. O Espírito só vai descer se eu quiser. O Espírito não é seu nem meu. O Espírito é de Deus. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Eu tenho que me dispor e desejar e dizer sim para Ele. Aí Ele virá sobre mim. Aí minha vida mudará. Porque Ele vai passar a morar em mim e vai me capacitar. Posso ouvir uma glória a Deus? Com os dons. Então Deus, o próprio Deus tirou do Espírito dele, de Deus, que estava sobre Moisés, e colocou nos homens que teriam a nova missão agora de autoridade e de julgar o povo, de abençoar o povo, de atender o povo, porque Moisés não estava dando conta mais de resolver tudo sozinho. Por isso que tem a igreja. Posso ouvir glória a Deus? O pastor não pode resolver tudo sozinho. Por isso que você é de Deus e está nessa igreja. Quem entende isso, diga glória a Deus. E o Espírito de Deus que está sobre o pastor, está no altar, ele também pode estar ou está sobre você. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Para te capacitar para ser igreja e cuidar da igreja, cuidar de outras pessoas também. Ser líderes. Ser pessoas que oram, que têm fé e coragem de orar pelas pessoas. Não vai ficar só dependendo do bispo ou do pastor. Que vai se preparar, que vai se encher do Espírito Santo. Porque o Espírito, ele é de Deus, ele é só um. Posso ouvir uma glória a Deus? Mas ele pode vir sobre todo mundo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós temos que entender isso. Senão você vai ficar à margem da vontade de Deus, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E muitas vezes fica na inércia. Mas quando Deus tirou o Espírito dele que estava sobre Moisés, uma parte, pegou e os outros começaram a profetizar. Porque só profetiza coisa de Deus verdadeira quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Posso ouvir uma glória a Deus? Pode ter muita profetada aí da carne, muita profetada de pessoas que acham que tem que profetizar ou dar profetada toda hora, não. Deus é Deus de propósito. Eu posso ouvir uma glória a Deus? E toda profecia tem que coadunar com a palavra de Deus. Posso ouvir uma glória a Deus? Tem que coadunar, tem que ter andar junto com a palavra de Deus, porque a profecia é a palavra de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então não fica aí ouvindo qualquer coisa sem analisar e com medo não de alguém que começa a blá, 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 e falar e você fica com medo. É mesmo, e nem sabe se é de Deus ou não. Porque fica com medo. Deus está falando comigo, eu vou ouvir. E mesmo que Ele me corrija,
Ele vai me corrigir porque me ama, para que eu conserte com Ele. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Para que caia as escamas dos meus olhos. Para que eu possa enxergar a vontade de Deus, o propósito de Deus na minha vida e através da minha vida. Você vê que eu estou falando isso toda hora aqui, ó, na minha vida e através da minha vida. Posso ouvir uma glória a Deus? Porque o que Deus te dá, e eu aprendi isso muito cedo na minha vida com Deus, o que Deus me dá não é só para mim, é para mim e para me repartir com o meu semelhante, com as pessoas. É para me abençoar pessoas, aquilo que Deus me dá. Então por isso que é na minha vida e através da minha vida, seja o que for, seja espiritual, emocional ou material, que Deus me dá é para mim, minha família, para o reino de Deus e abençoar pessoas. Posso ouvir uma glória a Deus? Por isso que quando Deus me dá uma revelação, eu não fico esperando, porque eu vou em muitos lugares nesse Brasil. Mas você acha que eu fico esperando, vou esperar um tempo para ser um congresso? Não, e onde eu vou, pode ser o tamanho da igreja, pode ter quantas pessoas tiver, eu falo aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus me deu de revelação da palavra dele. Por isso que a fonte nunca seca. Posso ouvir uma glória a Deus? Porque se eu ficar aguardando, não vai ter lugar mais para Deus dar. Por isso a diferença lá do Mar Morto com o Mar da Galileia. O Mar Morto não tem oxigênio, porque ele não tem saída. O Mar da Galileia tem entrada e saída. Então quando tem entrada e saída, o oxigênio passa. Posso ouvir uma glória a Deus? Por isso você está vivo. É porque o nosso sangue que fica circulando, o sangue venoso pega as sujeiras do corpo e passa aqui no pulmão e no sistema aqui e se torna sangue arterial, sangue limpo. Ele vai para a artéria, para as veias e continua fazendo. Por isso que quando entopa uma veia, entopa uma artéria, dá parada cardíaca, dá infarto e a pessoa fica com sequela ou até morre. Porque vida, Deus é movimento. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Para que tenha oxigênio para você viver, para que funcione os órgãos e o organismo. Assim é a igreja, assim é a nossa vida. Se você ficar só querendo receber e não passa para ninguém, você vai ser igual um mar morto. Mas se você pega de Deus, isso supra as suas necessidades e você deixa fluir na sua vida, sempre isso nunca vai parar. Posso ouvir glória a Deus? Vem de Deus, passa por mim, vai para o outro, vem de Deus, passa por mim, e eu vou ser sustentado nisso, e outras pessoas vão ser abençoadas. Quem entende isso, diga glória a Deus. E quando Deus pega, tira do espírito dele, da vida de Moisés, e coloca nos outros, eles começam a profetizar. E tem 2 homens que estão lá no acampamento também, estava escolhido, estava na lista. Eles começam a profetizar. Aí vem um jovem lá do acampamento e vai falar assim: Moisés, é o dá de medade, não está aqui. Eles não veio aqui hoje, então eles não merecem. Não. Se está escolhido e está na lista e está na fé, Deus vai fazer acontecer. Posso ouvir uma glória a Deus? Por isso que a sua vida e a minha vida, presta atenção nisso aqui, por favor, para o diabo não te enganar. Não é só na igreja. Você vê que estou falando, não é só na igreja, é na sua casa, é na sua escola, é no seu trabalho, é na rua, aonde for, Deus quer estar te guiando e quer te dar o Espírito Santo para te usar, para você ser bênção na vida de outras pessoas. Não é só ser crente na igreja. Mas muitas vezes você não está na igreja, mas você é escolhido de Deus, você está na lista de Deus, e o Espírito Santo vai vir sobre você, em qualquer lugar, para te abençoar e para você abençoar outras pessoas. Você entende isso? Tem alguém me entendendo? Nós precisamos entender. Senão você vai ficar naquela vidinha só de igreja, 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 igreja. Tem que congregar, tem que vir. Isso todo crente, isso é básico, que tem que congregar, tem que reunir, tem que adorar a Deus junto, para ser cheio, para aprender na casa de Deus. Mas não é só aqui a vida do cristão.
em todo lugar, mesmo com as suas fraquezas. Mas dependa do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Aí Ele vai te encher, aí vai te capacitar com os dons. E quando isso acontece, Josué, ouça bem, o que ia suceder Moisés, homem de Deus, não é que ele não era homem de Deus, não. Ele fica com ciúmes. Aqueles crentes que ficam com ciúmes, quando vê alguém ser cheio de Deus, Deus usando alguém, aí muitas vezes tem um crente que fica com ciúmes, e começa até a procurar defeito na pessoa, para fazer fofoca, para falar mal. E não é que a pessoa não é de Deus, não, é porque ela se deixa levar. Porque neste momento dá lugar ao diabo e não dá lugar a Deus. Aí quando Josué vê isso, fala: Moisés, meu Senhor, proíba-os. Aí Moisés, como é um homem de Deus, cheio de Deus, não tem mais escamas nos olhos, enxerga, porque é guiado pelo Espírito de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Olha o que ele diz. Moisés respondeu, versículo 29. Você está com ciúmes por mim? Ele fala: quem dera, oxalá, todo o povo do Senhor fosse profeta, e o que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Eu posso ouvir glória a Deus? Isso aqui é uma característica e termômetro para você saber que um líder, um homem de Deus, é de Deus de verdade. Homens de Deus que fica com ciúme, porque Deus está usando outras pessoas. Levita que fica com ciúme, que Deus está usando outro levita. Dança, obreiro que fica com ciúme, que Deus está usando outro obreiro. Tem alguma coisa errada. Está sem o Espírito, mesmo sendo de Deus. Foi o que Moisés falou para Josué. O que foi, Josué? Você está com ciúmes por mim? Quem dera. O desejo do líder é que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo, amém? Meu Deus do céu. O meu desejo, seja onde for, é que Deus levanta profetas. É isso que eu profetizo aonde eu vou, que Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para ser usado, mais do que eu. Porque isso é o que Deus quer. Isso é o que o homem de Deus tem que querer. Agora ficar com ciúmes. Ciúmes de outro pastor porque Deus está usando. Ciúmes de outro obreiro, de outro levita, de quem é que trabalha, ou de outro irmão. Não. Oxalá, quem dera que todos fossem profetas e que Deus pusesse o Espírito dele sobre todos. Eu posso ouvir um glória a Deus? O reino ia crescer mais, a igreja ia crescer mais, as pessoas seriam mais abençoadas. Não ia ficar com cri-crizinho, briguinha na igreja, com ciúmes na igreja, com fofoca na igreja. Mas ia querer o crescimento, ia querer o bem comum, o bem das pessoas. Mas nós sabemos que existe, está aqui na palavra até Josué, um homem de Deus, que foi o sucessor de Moisés. Ele deixou-se levar por isso. Mas não é porque está aqui, porque Josué que é certo, é errado. Por isso que Moisés deu a resposta para ele. Posso ouvir glória a Deus? Para ele aprender que não deveria ter ciúme, achar que o Espírito é só para mim, que eu mereço, eu sou digno de alguma glória. Sou não, nem você. A glória é todo dele. Nossa é a alegria. Posso ouvir glória a Deus? Então por isso que ele falou: não o proibais. Deixa Deus derramar o Espírito dele e capacitar e dar condições para que eles exerçam a função deles no corpo, no acampamento, no povo de Israel, no reino de Deus. Então esse Espírito, nós temos que desejar ele para nós e para os outros. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Quem dera que todos fossem profetas de Deus.
que pregasse a palavra, que entendesse a palavra, que vivesse a palavra. Quem dera, mas não o proibais. Não proibais as pessoas de receber o Espírito Santo. Não proibais a igreja de receber o Espírito Santo, de receber os dons. O que eu aprendi, eu imponho as minhas mãos e peço ao Senhor, derrama dons sobre essa igreja, sobre essa mulher, sobre este homem. Capacita para que ele seja mais um canal do Senhor nessa terra. Amém ou não amém? Que seja cheia do Espírito Santo. Para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Agora vai lá para o livro de Marcos, fazendo um favor. Uma palavra de concordância. Para nós entendermos. Livro de Marcos, capítulo 9. Versículo 38. Marcos 9, versículo 38. Acharam? Muito bem. A palavra de Deus diz assim: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedir, proibir ele, porque ele não era um dos nossos. Jesus disse: não o proibais. Não impeça ele. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, porque quem não é contra nós está a nosso favor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas o que tem de gente querendo proibir o outro porque não é do seu grupinho, não é da sua igreja, aí começa a falar mal do outro, começa a falar o outro lá, começa a inventar coisa que não existe e começa... Porque tem gente que tem prazer, precisa ser liberto de fato, de verdade, porque gosta de fofocar. Tem coisa que já passou 10 anos, a pessoa já está liberta, a pessoa até caiu, mas já reconciliou, já está com Jesus, já está sendo usado por Jesus. E tem pessoas na igreja que tem um espírito de fofoca, de mexerico, e continua fermentando aquilo. Uma coisa que já passou, mas gosta de mexer. Se liberta. Se Deus quer, Deus fala que lança no mar do esquecimento. Quem fica lembrando isso é o Satanás, irmãos. É o Satanás que gosta de ficar mexendo no passado das pessoas, querendo trazer à tona para colocar culpa na pessoa, para a pessoa ficar oprimida. E muita gente faz isso para o diabo. Fica lembrando coisas que a pessoa já pediu perdão, já passou por aquilo. E tem pessoas que ficam trazendo à tona. Querendo o quê? Está querendo atingir a pessoa, lógico. Até entre marido e mulher, cuidado. Coisa que já passou, já reconciliou, já pediu perdão, está vivendo junto, mas quando fica meio nervosinho ou meio nervosinho, aí lembra, você fez isso, fez, mas já pediu perdão, já está esquecido, amém ou não amém? Mas é porque está querendo levar vantagem, está querendo ter outra pessoa na mão. Isso não é de Deus. Está querendo julgar e subjugar a pessoa. Por isso que tem pessoas que, eu falo, não fica contando toda a sua vida para pessoas, não. Conta para Deus. Posso ouvir uma glória a Deus?
Ou para quem é de Deus que vai te ouvir, e acabou e ora por você e te abençoa. Porque você sabe, você fala aqui, ó, você fala com alguém, se eu falar com o Vinícius aqui, ó, Vinícius, estou sentindo uma dor na perna. Se o Vinícius não entender isso, ou não quiser entender, ó, que ele sai lá de fora, ó, o pastor está quase morrendo. É ou não é? E se chegar a mão um pouquinho e falar com ele, fala assim, o pastor morreu. Porque o homem gosta de aumentar, homem eu falo gênero, homem e mulher, gosta de aumentar as coisas, gosta de inventar. E a palavra de Deus diz assim, não é que você não pode, fala assim, é sim, sim ou não, não. O que passar disso é do maligno. E no sim, sim, não, não, você pode escorrer várias conversas, amém ou não amém? Várias conversas, você pode brincar, tudo isso Deus sabe e entende, com quem você tem intimidade. Agora, quando tem alguma coisa maligna, ruim, sai fora disso. Até você que gosta de ficar ouvindo fofoca. Porque hoje tem até os fuxiqueiros gospel aí na internet. Bane isso, irmão. Para de ouvir isso. Mas o que? Já tem os fuxiqueiros gospel nas igrejas, né? Agora tem na internet. E até o nome lá, fuxico gospel. Sai fora disso. Para de querer saber dos defeitos ou do pecado dos outros. Isso não vai te ajudar, não. Isso vai te atrapalhar. Vai ouvir quem está pregando a palavra, quem está louvando ao Senhor, quem está na igreja, trabalhando na igreja, fazendo a obra. Posso ouvir um glória a Deus? Nós precisamos entender isso. E a Bíblia fala muito disso. Mas os discípulos viram alguém chegar lá e falar assim, em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. Eles vêm correndo, esse aí não faz parte do nosso grupinho, não faz parte da nossa igreja, não, está errado, esse cara está errado. E chegou lá em Jesus, mestre, nós vimos alguém expulsando o demônio no seu nome, impeça ele. Jesus falou assim, não o proibais, deixa ele fazer. Porque se ele está fazendo, ele está me glorificando, eu posso ouvir uma glória a Deus e abençoando pessoas no meu nome. Ele não é contra nós, ele é ao nosso favor. Ele está espalhando o meu nome, libertando pessoas, mandando o demônio embora no meu nome. Então por que você quer proibir ele? Só porque não faz parte do seu grupinho, não anda como você, não fala como você, não faz as coisas que a igreja, vou dar um exemplo, que a Missão Mundial Servo tem um jeito, a Assembleia tem um jeito, a Batista tem um jeito, mas porque eles têm um jeito, eles não são de Deus? Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Se eu não gosto, eu vou respeitar. Eu prego em todos os ministérios. Pentecostais, das coisas que giram assim, parece que vai voar. Eu vou ficar julgando, eu quero que ele seja cheio do Espírito Santo. Tem exagero? Tem, eu sei disso. Vou ficar culpando a pessoa, julgando a pessoa. E vou naqueles que ficam assim, ó, o culto inteiro. Parecendo soldado. Não falam mas eu vou pregar a palavra do mesmo jeito, amém, amém. É Deus que tem que fazer a obra na vida dele, não sou eu, é Deus. Mas eu vou falar, eu estava contando ontem com o pastor Nubinho, umas experiências que eu tenho, e eu falei para ele, rapaz, eu fui numa Santa Ceia lá em Goiânia, numa igrejona presbiteriana, tradicional. Quando o pastor estava ministrando a Santa Ceia, eu vi nitidamente o Espírito Santo soprando assim que eu senti. E eu não dei um glória a Deus alto por respeito, porque não é o costume deles. Você entende isso? Mas senti a presença do Senhor. Deus estava lá e Deus está lá. Quem entende isso, diga glória a Deus. A liturgia, a maneira deles, tem que respeitar. Como eu vou também naquelas que é barulho o tempo todo. Aí eu falo, calma, vamos ouvir a palavra. Amém ou não amém? Porque na hora da palavra nós temos que ouvir para entender. Quem entende isso, diga glória a Deus.
Agora isso não impede nós darmos glória a Deus no tempo certo, é tudo com ordem e decência, amém? A igreja tem que aprender isso. Mas o que é mais importante é ouvir a palavra do Senhor e compreender para que isso aconteça na minha vida, amém? Eu vou ler mais um versículo, não saia daí não. Está expulsando o nome de Jesus? Expulsa esse demônio e manda embora. Posso ouvir um glória a Deus? Está curando em nome de Jesus? Cura! Está fortalecendo alguém em nome de Jesus? Fortaleça a fé dele. Na sua casa, na escola, no trabalho, na igreja. Alguém está chorando? Chora com ele. Alguém conquistou, está alegre? Alegre-se com ele. Porque isso é de Deus. Isso é do Senhor. 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14.